Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Hoje vai ser muito divertido porque a gente vai falar sobre quebrar alguns paradigmas aqui. Como eu falei na chamada lá para a aula para vocês, meu trabalho aqui não é dizer para você que está tudo errado não, mas é dar um ponto de vista mais amplo, onde você mantenha a sua mente aberta para poder experimentar uma nova realidade a partir do momento que você tem consciência disso. Aí você pode decidir a escolha que você fizer. Eu tenho certeza de que vai ser a escolha certa para você. Então vem comigo que hoje nós vamos falar. Eu vou passar aqui 5 motivos para te provar que o trabalho não é a fonte da sua melhor rentabilidade. Nossa, Arthur, mas como assim? Eu estou dedicando tanto minha vida para o que eu faço, descobrir o meu propósito, descobrir minha missão, fazer aquilo que eu amo e eu quero fazer isso o resto da vida. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode se divertir com a vida da forma como você achar melhor. Eu só quero te dar um ponto de vista, porque às vezes você está buscando criar coisas maiores na sua vida, você está buscando projetos maiores, você está buscando expandir, você quer prosperar, você quer aumentar a sua empresa, você quer criar realidades, experimentar coisas novas e muita gente passa anos e anos das suas vidas e não consegue alcançar isso, mesmo trabalhando, como dizem, né? Já vamos começar aqui com algumas crenças, trabalhando igual um condenado. Já ouviu falar isso? Alguém que está trabalhando muito e as pessoas dizem, nossa, você está trabalhando igual um condenado? Eu lembro quando eu comecei no mercado, quando eu saí das agências de publicidade onde eu trabalhava, e trabalhava muito, porque eu acreditava realmente que o volume do meu trabalho, a quantidade do meu trabalho era 100% proporcional à minha velocidade de desenvolvimento. Mas óbvio que depois que eu saí do mercado, saí do ponto de vista de funcionário e entrei no ponto de vista de empresário, essa realidade ganhou uma nova roupagem, ganhou uma nova posição. E eu acreditava mesmo que era a quantidade de trabalho que eu fazia que ia trazer os meus resultados e os meus amigos começaram a me conhecer como um cara que não dorme. Mas até ultimamente, inclusive, a gente ainda eu trago um pouco dessa repercussão, ainda trago um pouco dessa reputação que eu construí ao longo dos anos. Porque no começo eu trabalhava muito mesmo, muito mesmo. Eu não estou dizendo para você nem que eu trabalho pouco, não. Eu trabalho algo que eu considero razoável para o crescimento que eu quero alcançar. Mas o que eu quero te mostrar é que eu fui aprendendo ao longo do tempo que não tinha a ver com a quantidade de trabalho que eu fazia, não tinha a ver com o nível de esforço que eu empregava nos meus resultados, mas tinha alguma coisa diferente, que é o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, que me fazia ter resultados. Tinha hora que eu trabalhava menos e tinha mais resultado, tinha hora que eu trabalhava mais e tinha menos resultado. Não sei se já aconteceu com você acordar todos os dias, de segunda a sexta ou mais, né? Tem gente que é sábado, domingo, não para. E trabalhar desde cedo, do nascer do sol ao pôr do sol até o anoitecer, você está trabalhando ali, envolvido naquele sistema, imaginando que é isso que vai levar você para aquele tão sonhado lugar onde você gostaria de estar, que é o lugar da prosperidade, da abundância, onde você criaria facilidade para a sua vida. Mas essas coisas não ocorrem. Você está trabalhando, tem um pensamento, se eu não me engano é do Laí Ribeiro, e ele fala que a mudança na vida da gente ocorre sempre no ângulo de 90 graus. Olha que legal isso, já começa a notar aí. A mudança na vida da gente ocorre no ângulo de 90 graus. O que significa isso? Às vezes você está fazendo algo na sua vida, você está se dedicando, e as pessoas que estão lá fora não estão vendo isso acontecer. As pessoas não estão vendo o quanto que você está evoluindo de degrau em degrau. Mas de repente, você mesmo acha às vezes que você não está indo muito longe, fala, pô, eu estou trabalhando, não está funcionando, a coisa não está virando, a chave não está virando, mas chega um determinado momento que acontece um ponto de virada aqui na sua vida, no ângulo de 90 graus, em que você obtém um resultado grande por aquilo que você fez e agora você começa a jogar numa outra categoria. E quando você vai para essa categoria, o seu esforço continua sendo empregado ali, até que venha um novo ponto de inflexão, um novo ponto de mudança, onde mais uma vez você sobe degrau. Então isso aqui é a forma como a gente é ensinado, né? Você vai, desde a sua infância, você vai estudar, vai se preparar para conseguir passar numa faculdade, para conseguir um bom emprego, para conseguir uma boa renda, para conseguir uma boa aposentadoria. Para quê? Para chegar lá no final. É muito interessante isso. Ontem eu estava com uma cliente e, claro, quando a gente fala sobre negócios, a gente fala sobre projetos, para onde que a gente está indo, para onde está levando nossas empresas. E, claro, surgiu esse assunto sobre, poxa, para onde que você está indo, né? Onde é que você vai chegar nos próximos 5, 10 anos? E aí surge aquele assunto de, poxa, está na hora de eu começar a ter o reflexo do meu trabalho. Está na hora de eu desacelerar um pouco para começar a viver. Quando veio esse gatilho, eu falei assim, olha, eu tenho que levar isso para falar com o pessoal.
Por quê? Porque realmente nós somos doutrinados, nós somos preparados, treinados para trabalhar para um dia viver, para um dia poder viver essa abundância. E não é assim que funciona. Se você está esperando que o fruto do seu trabalho dê a você a possibilidade de viver a vida que você sempre sonhou, você não entendeu nada sobre viver. A vida acontece aqui, ó, a todo instante. É essa continuidade aqui. Já ouviu falar das leis? Algumas leis que são importantes, e tem inclusive uma base grande ali nas leis herméticas, que falam sobre essa natureza do funcionamento das coisas. E por que eu gosto sempre de começar os nossos assuntos falando sobre as leis, para depois os princípios, para só então chegar dentro dos mecanismos? Porque a lei é muito difícil de você mudar. Imagina a lei da gravidade. A lei da gravidade, você pode não concordar com ela, você pode até tentar ir contra ela, mas é muito difícil você mudar a lei. Eu quero ver ainda uma pessoa que pulou de cima de um prédio lá de 15 andares e saiu voando, né, espontaneamente. É mais difícil você mudar a lei. Então é por isso que eu sempre começo os nossos conteúdos falando um pouco sobre essas leis. Então tem algumas leis, uma lei, a lei do mentalismo, ou a lei da inteligência suprema, que fala que tudo que foi criado por uma inteligência suprema. É a lei da intenção. Tudo que a gente vive, todo o universo onde a gente tem, teve uma intenção colocada, ele tem uma fonte criadora desse ambiente macro que a gente vive aí dentro do universo. Então isso é uma lei, significa o quê? É para te trazer um ponto de vista de que tem coisas que você não precisa empregar trabalho naquilo ali. Tem coisas que não adianta você ir contra, tem coisas que é melhor você ter consciência do que se dedicar a mudar. Por quê? Porque isso é uma lei. Então tem muita coisa no mundo, muita coisa no universo que não cabe a gente mudar, não cabe a gente, não está dentro do nosso propósito mudar como as coisas funcionam. Se você colocar uma semente num solo fértil e cultivar essa semente, ela vai germinar. Então é da natureza dela, da natureza das coisas. Por quê? Porque existe, os gregos chamavam de cosmos, né? O cosmos seria essa perfeição do funcionamento harmônico das coisas. Por isso que ele fala da cosmética. O que é a cosmética? É a busca por essa perfeição, por essa excelência, a busca pelo funcionamento, pela harmonia total das coisas. Então isso vem em cima de você entender essa lei, que existe uma inteligência suprema, que cada um chama daquilo que quiser, mas existe uma inteligência no funcionamento das coisas que não vale a pena a gente dedicar a nossa existência a comprovar ou ir contra isso, a quebrar esse padrão, porque é uma lei, assim como a lei da gravidade. Então a nossa relevância não está aí. Você pode se dedicar, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas dentro da lei, o que é a lei? Um conjunto de pessoas parou para refletir sobre aquilo ali e traçou que isso é muito difícil de mudar, quase impossível. A gente fala que a gente pode explicar qualquer coisa que exista, mas eu não consigo provar para você uma coisa que uma coisa não existe. Eu consigo provar que uma coisa existe, mas eu não consigo provar que uma coisa não existe. Então quando eu falar sempre de leis com você, é sempre daqui para trás, coisas que foram estudadas para trás. Eu não sei daqui para frente, sei lá, daqui a 10 anos alguém consegue quebrar essa lei. Então a primeira lei é essa lei da inteligência suprema, e quando você compreende isso e está consciente disso, fica mais fácil para você poder operar na sua vida e entender que o trabalho não é a sua fonte da melhor rentabilidade. A segunda lei é uma lei da correspondência, tudo tem um correspondente, né? Assim como é dentro, assim é fora. Assim como existe o em cima, existe o embaixo. Olha que legal isso, vou trazer isso para a nossa reflexão. O que significa assim como é dentro, é fora? E aí tem até passagens bíblicas, né, que falam sobre isso. Que é assim como o seu sentimento, assim como o sentimento, o universo que está dentro de você, assim são os seus resultados do lado de fora. Assim como são as suas emoções, assim são os seus resultados. O que significa isso, Arthur? Que o meu estado emocional determina, ele é determinante, ele é influente nos meus resultados externos. Então significa que se eu estou consciente disso, eu posso dedicar menos trabalho a mudar as coisas que estão lá fora, quando eu começo a cuidar das coisas que estão aqui dentro. Faz sentido para você? Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é em cima, que é o consciente, é embaixo, que é o subconsciente. Então assim como você se permite, assim como você permite que as coisas invadam o seu universo interior, o seu universo mental, assim como você absorve essas informações, assim como é no consciente, assim vão ficar gravadas as experiências no seu subconsciente. Então assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora, e por aí vai. Essa é a lei da correspondência. Eu não vou me ater muito aos detalhes, depois se você quiser dá um Google, ou vai para uma literatura, ou me fala que a gente traz depois um conteúdo específico sobre isso para cá, ok? Então a gente falou ali sobre
sobre a lei da inteligência suprema, essa lei do mentalismo, né? Falamos também da lei da correspondência. A gente tem a lei da vibração. O que é a lei da vibração? É aquela lei que diz que nada está parado, tudo está em movimento. Os resultados, a vida, ela se expressa no movimento. A vida é um movimento. Por quê? Porque a gente está vivendo num ambiente de energia. Essa energia, o elétron que está ali, ele está o tempo todo vibrando, né? Ele tem um spin, ele tem um movimento acontecendo. Ah, mas eu preciso ser um físico, não precisa ser nada disso. A lei é só para você ter consciência dela, de que quando uma coisa está parada, ela para de realizar. O funcionamento das coisas, tem o grande mestre Lucas Fonseca que fala que não existe estar parado, existe ficar para trás. Então você não está parado, você muda o ponto referencial. As coisas estão indo e você está ficando para trás. Faz sentido? Então, essa é a terceira lei, que é a lei da vibração. As coisas estão em movimento. Então, quando você decide fazer uma mesma coisa para o resto da sua vida, quando você decide empregar muito trabalho dentro de uma rotina, você está dizendo para a vida que você está desacelerando, que você não quer que aquela coisa mude, você está dizendo para a vida que o resultado do seu trabalho, dessa constante, o seu resultado vai ser constante. Que é onde vem esse pensamento do Laí Ribeiro, se eu não me engano é dele, depois tem até que confirmar, posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas de que os nossos resultados, o nosso crescimento vem sempre num ângulo de 90 graus, ok? Depois a gente fala da lei da polaridade. O que é a lei da polaridade? A lei da polaridade diz que os extremos são duas faces, duas pontas de uma mesma coisa. Olha que legal, isso vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, tá? Se você entende a lei da polaridade, você vai ver que o amor e o ódio estão ligados, porque eles são parte do mesmo sentimento. O positivo e o negativo, eles são parte de uma mesma coisa. Então esse é um princípio que rege, que as coisas tem um princípio de unicidade. Então quando você fala sobre trabalhar e não trabalhar, olha que legal isso. Quando você fala sobre trabalhar e não trabalhar, você está falando basicamente de um princípio de uma mesma coisa. Então se você entende essa lei, você vai ver que você consegue trazer mais rentabilidade com menos trabalho. Porque trabalho e não trabalho são pontos extremos de uma mesma substância, de uma mesma realidade. Quando você aprende a operar nisso, você consegue criar a realidade com menos trabalho. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui para frente. Estou buscando na minha colinha aqui, depois a gente falou sobre a lei da vibração, lei da polaridade, a lei do ritmo. A lei do ritmo diz que tudo tem fluxo. Tudo tem fluxo, as coisas se movimentam. E olha que legal, tem um fluxo e um contrafluxo. Isso vai fazer muito sentido para o seu trabalho, vai fazer muito sentido para o seu caminho. Tudo, vou até anotar isso aqui, ó. Tudo tem um fluxo e um contrafluxo. O que significa isso? Observa a maré. Como é que é a maré? A maré sobe, a maré desce. Ela tem um ritmo, tem um fluxo e tem um contrafluxo. Faz sentido para você? Transfere isso para os negócios. Transfere isso para crescer, transfere isso para abundância. O que isso significa? Que tudo tem um fluxo, você tem um momento em que você ganha e tem um momento que você perde. Então se você quer crescer, você vai ter que aprender a desaprender. Você vai ter que aprender a ganhar e a desapegar. Porque se você está apegado àquela realidade anterior, você não cria uma realidade nova. É por isso que as pessoas trabalham tantos anos, vai para uma empresa e sonham em se aposentar e etc. Por quê? Porque ela está indo contra a lei do ritmo. A lei do ritmo, gente, quando eu falo aqui, é nível de crescimento de negócio, nível de crescimento da abundância. Como diz, né, se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se você mantiver o mesmo ritmo, a tua realidade vai se adaptar ao fluxo que você está construindo. E muita gente quer o fluxo de ganhar, mas não quer o fluxo de abrir mão. E aí ele segura uma realidade que não se sustenta em crescimento. Então você está apegado àquilo ali, o mundo está te chamando para um fluxo. Como é que acontece quando você está no contrafluxo? Já foi para a praia e aí você pegou uma correnteza? Olha o nível de esforço, olha o nível de trabalho que você tem quando você vai contra a corrente. Vê se isso não tem tudo a ver com os negócios. Às vezes você está numa fase super boa da sua empresa, está ali com o que a gente chama, né, de vento nas costas, e aí de repente começa um vento contra. E aí o que você faz? Eu vou assim mesmo, eu vou com mais esforço, eu vou botar mais energia, eu vou trabalhar mais, vou virar à noite. Você está indo contra o fluxo. Se você compreende a lei, se você compreende a lei do ritmo, você vai entender que você está no fluxo e que você tem um contrafluxo. Uma vez eu vi uma história muito legal de um empresário e ele falava sobre isso, né, que ele entendeu a lei do ritmo. Então era um cara que fazia investimentos na bolsa, etc., né, mais ligado aí ao mercado financeiro, e ele entendia que o mercado tinha um fluxo de alta e tinha um fluxo, tinha um momento ali, um determinado gap
né, um determinado intervalo em que qualquer que fosse o esforço, ele teria algum nível de perda. Então ele entendeu que nesse momento, nesse intervalo, ele deveria parar de fazer esforço, deixar a coisa acontecer. Por quê? Porque a perda final seria menor, não seria tão menor do que se ele empregasse esforço. Faz sentido? E aí diz a lenda, né, a história que eu vi desse empresário, é de que quando ele entendia, quando ele identificava que o mercado ia entrar nessa curva descendente, ele pegava o barquinho dele, ia para o meio do mar, ia relaxar. Ele falou assim, agora eu vou relaxar, agora eu vou deixar isso na mão do universo. Né? Quem me acompanha aí nos núcleos sabe que a gente fala bastante sobre o efeito Zenão, que é isso, o poder de você deixar ir, o poder de você não combater o fluxo, mas de você entrar no fluxo das coisas, de realização. E aí a equipe do cara ligava para ele desesperada, cara, cadê você? O bicho tá pegando aqui, o pau tá quebrando. E ele falou, tá tudo bem, daqui a pouco isso se resolve, porque ele entendia que aquilo está no fluxo. E aí ele identificava qual era o momento de virada novamente para cima, e aí ele voltava para o seu negócio, voltava a fazer os seus estudos ali, o seu trabalho. Mais uma vez provando, né, que o trabalho não é a fonte da sua melhor rentabilidade. Se você entende o fluxo, vai ter momento que você pode ganhar dinheiro sem fazer tanto esforço. Pensa aí se a gente não está vivendo um momento, nesse momento de crise, que a gente está falando tanto de pandemia, a gente está num momento de contrafluxo. Faz sentido para você? Para muitas empresas, né, pelo menos, elas estão num momento de contrafluxo, o mercado retraiu. E aí o que algumas empresas quiseram? Não, eu vou assim mesmo, eu vou virar à noite, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou botar mais energia. Mas o ganho proporcional ao nível de esforço que está sendo colocado não é tão vantajoso. Eu tive um parceiro que quando começou a pandemia, ele falou assim, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me isolar um pouco e vou repensar. Eu não vou sair reagindo, eu vou responder. Ao invés de reagir ao mercado, eu vou olhar de fora o problema. Qual é a melhor forma de você conseguir resolver qualquer problema na sua vida? Estabelecer um novo ponto de vista, um ponto de vista onde você tenha mais controle, onde você tenha mais poder, onde você tenha mais condição de mudar essa realidade. E eu achei aquilo, sim, de uma maturidade impressionante. Por quê? Porque ele, claro, tinha condição de poder fazer isso, e aí ele foi para fora do problema. Quando você sai do problema, olha o problema de fora, quando você está olhando de fora, aquele problema já é menor do que quando você está dentro do problema, o problema está te cobrindo. Então, a partir daquele momento, ele entendeu o fluxo. Ele entendeu, poxa, tem um momento de ganhar, tem um momento de desapegar. Aí, a partir dali, ele tomou as melhores decisões para poder voltar quando o fluxo estivesse dando indicadores para ele de que estava no melhor momento. Depois a gente tem a lei do gênero, né, que é a lei do feminino e masculino. Em tudo tem o feminino e masculino. Também tem, né, a questão do yin e yang. Então, o que significa isso? Significa, na lei do gênero, que nada é 100% absoluto de um jeito só. Essas coisas todas têm composições. Então, isso é muito legal, porque a gente falou numa das aulas para trás, falamos muito sobre autenticidade, sobre identidade, e tem tudo a ver, né? Porque você acha que você é empreendedor. Não, você pode ser predominantemente empreendedor, mas provavelmente existem coisas na sua vida que você quer conservar. Você não quer que mude muito, ou você não quer botar esforço para poder inovar, fazer acontecer. Não, deixa as coisas acontecerem como estão. O que acontece é que quando você traz isso fora da consciência para o seu ambiente de trabalho, você estabelece uma identidade onde você quer que as coisas sejam sempre do mesmo jeito, sempre daquela forma como você planejou. E aí você está ignorando a lei do gênero. A lei do gênero significa que tem um predominante, mas tudo tem as duas composições, tudo tem dois lados, toda face tem pelo menos dois lados. Faz sentido para você? E aí a gente termina com a lei da causa e efeito, que é onde vou começar para você aqui as dicas para te provar 5 motivos, 5 razões para te provar que o trabalho não é a fonte da sua melhor rentabilidade. E a lei da causa e efeito, como, né, a gente fala aí sobre o Isaac Newton, né, que para todo esforço, para toda ação tem uma reação no sentido contrário igual a maior intensidade. E a gente é doutrinado sobre isso, gente, olha, isso é muito importante. Nós somos treinados sobre isso durante toda a nossa vida praticamente. A meritocracia, você ouviu falar de meritocracia? Quem aí trabalha, costuma empregar a meritocracia na sua empresa? Quem aí costuma falar assim, olha, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Não é uma negociação? Sempre. Olha, funcionário, se você trabalhar mais... Vou contar uma historinha para vocês que eu vi, uma coisa... essas historinhas de Facebook, mas que fez muito sentido para mim. Tinha uma imagem ali de um empresário
super bem sucedido, naquele rótulo, né? Naquele estereótipo do empresário bem sucedido, com a sua Lamborghini, ele ali encostado na Lamborghini, no estacionamento ali da fábrica, ali da indústria dele. E aí chegou um funcionário, já com roupa de operário, estereótipo, né? De operário, macacão, etc. E conversou com ele: chefe, poxa, que vida incrível você tem, olha o tamanho da sua empresa, a quantidade de funcionários que você tem, imagino que você tenha dinheiro no banco, no ponto que você não consiga nem dar conta de usar tudo ao mesmo tempo, que carrão que você tem, uma Lamborghini, roupas maravilhosas, você está sempre comprando tudo do bom e do melhor. Como é que você faz para conseguir ter isso tudo que você tem? Como é que você fez para conseguir chegar nessa, como é que você faz para chegar nessa realidade que você chegou? E aí o empresário, feliz ali, né, desse contato que o funcionário dele teve com ele, começou a explicar e falou assim: olha, deixa eu te falar o segredo do sucesso. Se você acordar cedo todos os dias, vier para o trabalho, trabalhar com afinco, inclusive fizer mais do que o combinado, se você se dedicar, se você se esforçar ao longo de um ano inteiro, se você se dedicar ao longo da sua vida inteira aqui na empresa, eu te garanto, isso eu posso te garantir, que ao final do seu trabalho, ao final da sua jornada, eu vou comprar um carro ainda melhor. No final da sua jornada eu vou estar ainda mais rico. Olha que legal essa reflexão, né? Pode parecer um pouco dura no início, mas eu vou te trazer para um ponto de vista. Ele estava dizendo para essa pessoa, para esse funcionário dele, que não é o trabalho que traz a recompensa, não é o trabalho que traz esse ganho. O trabalhador, lá, o operário, e fala trabalha. Olha isso que legal, né? As pessoas usam diferença entre trabalhador e empresário. Parece que o empresário não é trabalhador. Vou até confessar uma coisa para vocês aqui interessante. Quando eu comecei a gravar os vídeos, quando eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais, criar a comunidade Vamos em Frente, comecei a agregar essas pessoas, claro que eu comecei a dedicar um tempo, uma atenção maior para esses conteúdos, para trazer algo realmente de qualidade para vocês. E é muito doido, porque por mais que eu tenha quase 15 anos aí investindo em desenvolvimento pessoal, estudo filosofia, psicologia, antropologia, sociologia, eu estudo essas coisas todas para poder me entender melhor como ser humano. E quando eu vi num determinado dia, me veio um estalo, eu falei assim: caramba, como que eu posso estar fazendo isso, gente? Olha só, gente, vou confessar isso para vocês aqui. Eu estava com vergonha de fazer o que eu estou fazendo. Olha que louco. Eu estava com vergonha. Por quê? Porque a minha equipe estava trabalhando, minha esposa trabalhando do meu lado, abrindo planilhas e planilhas, ela cuida de toda a parte administrativa, das operações e das inovações da empresa. Todo mundo trabalhando freneticamente para dar conta dos projetos. E eu estava escrevendo script, roteiro para poder fazer publicação nas redes sociais. Eu comecei a achar que o fato de ser mais fácil para mim, o fato de ser gostoso para mim fazer isso, não era trabalho, não era algo que valia a pena. Olha que legal, assim. E aí eu tive que reconfigurar minhas crenças, para dizer: não, mas espera aí, o valor da minha empresa hoje está na qualidade do conteúdo que eu entrego, na qualidade das minhas mentorias. Eu lembro que às vezes a gente já teve, né, gente que passou pela empresa e que olhava e falava assim: poxa, Arthur ganha dinheiro fácil, cara, porque ele chega na mentoria, serve um café, um cappuccino, um chá, um Twines para os seus clientes, bate um papo, todo mundo está morrendo de rir, fica ali 2, 3 horas conversando com o cliente sai e paga lá para ele 20, 30 mil reais. Olha que louco, assim, a reação, o olhar, a percepção das pessoas é de que aquilo que eu faço nas mentorias não é trabalho. Por quê? Porque eles acham que trabalho... Olha que legal, grava essa também, que eu vou escrever aqui para você. Trabalho, gente, vamos simplificar essa coisa. Trabalho é empregar energia suficiente para poder mudar uma realidade, mudar um resultado. Então, trabalho é simplesmente empregar energia. E lembra que eu falei lá no início, na lei da vibração? Só que tudo é energia. Só que essa energia, ela se manifesta de forma diferente. Ela pode se manifestar pelo seu esforço físico, ela pode se manifestar pelo seu esforço intelectual, ela pode se manifestar pela sua capacidade, pela sua qualidade de criar uma diferença na vida das pessoas. Ela pode se manifestar através da sua reputação. Tem um comentário aqui, olha, a Sara falando: saudades do cappuccino lá na DPI. Também, Sara, olha, felizmente a gente começa agora a retomar, inclusive, alguns encontros presenciais, porque é gostoso demais estar aqui com as pessoas, com os clientes. A Sara foi uma das nossas mentoriadas ou mentoradas, né? Os dois termos estão razoavelmente certos, que passou pela gente,
pelo método dos núcleos, uma pessoa maravilhosa que, ó, a gente falava, ela executava, fala, executa, sabe? E cada café vinha seguido de resultado. Isso não é legal? A gente está ali se divertindo, está gostoso de fazer, mas as pessoas que estão lá fora vão achar que você não está trabalhando. Como eu falei, eu lembro dos meus pais, da minha mãe principalmente no meu processo educacional ali. Assim, eu não estou aqui para sustentar vagabundo, porque estar parado, para ela, é não estar trabalhando. Ela aprendeu isso lá atrás, e não é só ela não, é a grande maioria das pessoas. Mas só que o trabalho é empregar energia a ponto de modificar uma realidade, de modificar um resultado. Então se você está empregando energia, essa energia pode se manifestar de muitas formas diferentes. A gente está falando aqui através de equipamentos eletrônicos, esses equipamentos estão ligados na energia. Mas você não está vendo ele suando, correndo no calçadão aqui, fazendo atividade física, essa energia simplesmente é. Isso é muito legal. Se você perguntar para qualquer cientista, para qualquer físico, o que é energia, ele vai te explicar, e no final, a conclusão que ele vai chegar é que energia é. Energia simplesmente é. Se você perguntar para um teólogo, se você perguntar para um pastor, para um padre, o que é Deus, ele vai te explicar, até chegar numa conclusão de que Deus é. Qualquer coisa que a gente tente colocar depois do Deus é uma definição humana sobre o que seria Deus, ou seja, diminui a percepção do que é Deus. Então, qualquer auditivo aqui com barulho aqui no ambiente, eu pedi para parar o barulho aqui um pouquinho. Então, qualquer coisa, qualquer definição que você faça, Deus é. Então, essa coisa suprema simplesmente é. E se você aprende a simplesmente ser, se você aprende a manifestar a sua energia simplesmente sendo, e eu estou aqui para poder te ajudar a fazer isso, quando a gente fala sobre o marketing de percepção, é essa a inversão do jogo. É você parar de tentar se tornar alguém que o mercado queira comprar e começar a usar a sua essência, você simplesmente ser, para poder atrair essas pessoas para junto de você. As pessoas que queiram, comecem a desejar aquilo que você já é. É muito menos esforço. Uma vez eu ouvi um pensamento, se eu não me engano foi do Greg Braden, falando exatamente sobre isso, que as mentes prósperas, o que elas são? Elas são preguiçosas. Olha que legal isso. Faz sentido para você que as mentes prósperas são preguiçosas? Vou te explicar por quê. Tem muito a ver com o pensamento americano, né? O pensamento norte-americano, ele parte mais ou menos desse princípio de que se você vai fazer a mesma coisa 10 vezes, é um absurdo. Você tem que criar um robô, uma máquina para poder fazer aquilo. Se você tem um esforço repetido, para ele, para a sociedade lá americana, eles têm esse mindset, eles vão criar um boneco, um robô, uma máquina para poder fazer aquilo. Por quê? Porque não vale a pena para o ser humano, você está ignorando o seu potencial de crescimento. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Pelo contrário, as pessoas querem um trabalho, às vezes, no qual ela não precisa fazer nada diferente, ela quer criar uma rotina. Por quê? Porque ela acha que o prazer está em tomar um chopp com os amigos, que o prazer é ir para a praia, que o prazer está no cinema. Elas não conseguem ainda entender o ponto de vista do fluxo do contrafluxo, dessa inteligência suprema, da vida estar acontecendo 100% do tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você pode sim curtir aquilo que você faz, você pode usar aquilo ali como desafiador, desde que você signifique dessa forma. E esse pensamento do Greg Braden, quando ele fala sobre as mentes milionárias, as mentes prósperas são preguiçosas, é porque esses caras que são Mark Zuckerberg da vida, Steve Jobs da vida, Jeff Bezos da vida, esses caras olharam para a situação que eles estavam vivendo e falaram assim, legal, eu fiz até aqui, daqui para lá é alguém que vai fazer para mim. É o industrial lá que estava na Lamborghini explicando para o funcionário, se você vier todos os dias para cá, fizer exatamente esse seu trabalho bem feito, se dedicar arduamente, fizer até mais, trabalhar até mais horas do que o combinado, no final disso tudo eu vou ficar mais rico. Qual é o desafio? Qual é a reflexão que tem em cima disso? É de que esse funcionário, para conseguir chegar onde o empresário chegou, ele tem que desapegar do trabalho dele. Ele tem que começar a desapegar da ideia de que ele nasceu para poder ir ali e fazer aquele trabalho repetido pelo resto da vida. Faz sentido para você? Esse empresário, esse industrial, esse empreendedor super bem sucedido, ele entendeu que o modelo é o negócio. Não é o trabalho que é o negócio, não é o produto que é o negócio, é o modelo que é o negócio. Então a melhor forma de você empregar a sua energia para ela se manifestar em resultado é tirar o foco de que a sua energia, vamos supor, se você é um personal trainer,
você está vendendo a sua hora de trabalho, essa sua hora de trabalho é limitada. A capacidade individual de trabalho é limitada. É limitada. Você pode ser o cara mais talentoso do mundo, você tem 24 horas para fazer seu trabalho. E eu posso botar minha mão no fogo de que você não aguenta um mês trabalhando 24 horas sem parar todos os dias. Então nem isso, até isso, assim, a gente nem consegue hoje, humanamente, né, de acordo com a nossa capacidade física, mas a gente não consegue nem usar as 24 horas do dia totais para poder realizar trabalho, se você quiser. Então se você é um personal trainer, por exemplo, e você está vendendo a sua hora de trabalho, por mais que você consiga vender uma hora de trabalho mais cara no mercado, chega um momento que aquilo ali tem um limite. Mas se você começa a entender um modelo de trabalhar, a desenvolver um modelo de trabalhar, a sua expertise e ser um personal trainer, agora você pode montar uma equipe, agora você pode franquear, você pode escrever um livro, você pode fazer um treinamento e botar na internet. Agora você gera escala. Você consegue ganhar mais dinheiro dormindo do que quando você está acordado. Se você bota um livro lá para vender, se ele vira um best-seller, você está na sua casa dormindo e o livro está vendendo. Se você cria uma franquia, esses franqueados estão ali trabalhando, você está na sua casa dormindo. Não estou dizendo que você não vai fazer nada, gente, pelo amor de Deus, não me joguem pedra aqui. Eu estou dizendo que você vai aprender a manifestar a sua energia de uma forma muito mais eficaz se você tirar o foco do trabalho e colocar o foco no modelo. Estou falando por experiência própria, porque minha empresa começa a crescer, minha empresa começa a expandir, a partir do momento, e para mim foi uma lição muito dura, porque foi um cliente que me explicou isso, e ele não me explicou de forma muito boazinha não, pelo contrário, foi inclusive de uma forma muito crítica. E se você começa a botar o olhar no modelo de negócio, você agora começa a fazer esse modelo funcionar mesmo quando você não estiver trabalhando. Faz sentido? Então se você é médico, se você é um dentista, se você é um psicólogo, se você é um terapeuta, se você é um personal trainer, se você é um professor de idiomas, gente, dica da manhã, assim, para você levar realmente para a sua vida. Tira o foco do trabalho, tira o foco de ser ainda melhor naquilo que você faz, de buscar essa excelência, você começa a buscar a excelência no modelo. Começa a buscar a excelência nesse modelo. Poxa, mas eu não posso ser melhor? Pode ser melhor. Quero dizer só para você que você vai equilibrar ali, pega um Pareto, você vai dedicar 20% da sua energia para melhorar ainda mais a sua habilidade de fazer. E 80% uma forma de trazer esse modelo, porque eu boto minha mão no fogo mais uma vez. Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro, que consegue prosperar muito, e não é o melhor produto do universo. É o melhor produto para aquela camada de cliente que ele decidiu atender. Não estou dizendo para você não ser excelente, eu estou dizendo para você não ficar preso, apegado à excelência. Como dizem aquela pessoa que fala assim, ah, mas eu tenho dificuldade porque eu sou perfeccionista. Eu sempre falo, não, você não é perfeccionista, você é neurótico. Por quê? Porque perfeccionista é a pessoa que tem uma vida perfeita. Se você não anda para frente, porque você está apegado a uma coisa pequena, aos detalhes da perfeição, você é neurótico. Então tem que ter um momento de você relaxar e entender o fluxo e o contrafluxo e falar assim, opa, o fluxo é aqui, a partir daqui eu vou botar esse produto no mercado. Aí daqui a pouco eu vou melhorando, eu vou voltando, é a lei do ritmo. Faz, executa, valida, prospera, ganha grana, volta, melhora, progride, evolui, desenvolve. Depois você vai e bota no mercado de novo. Você vai criando a lei do ritmo. Gente, pega essas leis para vocês estudarem, vocês vão ver que é a coisa mais maravilhosa. Ajuda vocês muito a diminuir o nível de esforço empregado para isso. Estou vendo ali os comentários, você sabe o processo, já esteve ou pelo. Esse eu não consegui pegar. Simplificar o processo, exatamente. Make it simple. Perfeito. Simplificar os processos. Por quê? Porque as mentes prósperas são preguiçosas. Você tem que olhar para o seu negócio o tempo todo, para o seu modelo e falar assim, como que isso pode ser mais fácil? De que forma eu posso fazer isso ser mais fácil? É assim que os empreendedores de sucesso conseguem progredir, conseguem evoluir nas suas vidas. Ok? A gente estava falando, o dono da empresa é o motivador. Entendo que o dono da empresa é o motivador, o líder. Perfeito. A gente estava ali, você lembrou aqui que a gente estava conversando exatamente sobre isso. Porque, né, a turma aí do RH, etc., sempre costuma dizer que você tem que manter a sua equipe motivada, você tem que dar bônus, você tem que premiar, você tem que capacitar. Tá, e quem é que vai me motivar? E quem é que me premia? Eu? Assim, só para não deixar esquecer que o dono da empresa é o cliente dos seus funcionários. Faz sentido para você? O dono da empresa é o cliente dos seus funcionários. Eu quero ser tratado como cliente, mas por alguma razão, sei lá, de legislação, sistema de crenças coletivas, parece que o mercado inverteu, né? É o
Talvez essa crença de ser um líder servidor, de que você tem que tomar conta, de que você tem que capacitar. Cara, se você quer ficar na minha empresa, você tem que dar teu jeito. Você tem que estudar, você tem que se melhorar. Vai abrir mão da sua hora de trabalho para... mas aí eu vou aprender isso para a empresa ganhar mais dinheiro. Vai, até que você mude a realidade, até que você vá para um outro ponto de vista. E poxa, que legal se todo mundo pudesse ser sua própria empresa. Que legal se as pessoas puderem fazer suas negociações sem ficarem presas a uma legislação que te obriga a fazer isso ou aquilo dos dois lados, tá? Como eu falei, são polos de uma mesma coisa. A lei da polaridade. Faz todo sentido. Nesse caminho do que a gente está falando, sobre o trabalho ser até onde você vai empregar a sua energia dentro daquilo ali, o trabalho, quando a gente fala, ele é esforço, né, que você emprega para poder executar alguma coisa. O trabalho, ele é um caminho onde você vai empregar a sua energia para poder realizar aquilo ali, ou esse trabalho pode ser desperdício. Eu aprendi uma vez com um cliente também, eu aprendo muito com os clientes, que fala assim, a pessoa está ocupada demais para ganhar dinheiro. Então esse trabalho que está sendo empregado dentro de uma rotina, onde você acha que... Sabe aquela frase famosa, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho? Pois é, isso não é 100% verdadeiro, gente. Tem muita gente, você quer pegar uma pessoa aí que trabalha de 4 da manhã às 8 da noite, e essa pessoa provavelmente, se ela faz isso por mais de 10 anos, ela está desperdiçando a vida dela, está desperdiçando o tempo dela. Ela podia ter evoluído para ter um modelo mais próspero de operação. Porque, em geral, esse trabalho ele é uma ocupação. Em geral, as pessoas entendem que trabalho é uma ocupação. O trabalho dignifica o homem? Não sei. Por quê? Porque tem os caras aí que são traficantes, os caras que são corruptos, eles trabalham pra caramba no crime também. Eles estão trabalhando, você acha que eles não estão trabalhando? Eles estão empregando energia para poder mudar uma realidade. Ele está empregando energia para poder assaltar um banco, ele está empregando energia para poder praticar a corrupção na política, ele está empregando energia para poder fazer errado, para cometer crime. Então, o trabalho dignifica o homem? Será que o trabalho dignifica o homem? Pega esse ponto de vista aí para você ver que, muitas vezes, a gente está muito ocupado, mas a gente está pouco eficaz. A gente está desperdiçando o nosso tempo a partir do trabalho. E por último aqui eu quero te dizer que o dinheiro... O dinheiro não vem do trabalho. O dinheiro não vem do trabalho. Digo até mais, tá? Eu vou usar aqui. O dinheiro não vem nem do cliente. O dinheiro não vem nem do cliente. Deixa eu botar aqui, ó. A fonte do dinheiro não é o trabalho. A fonte do dinheiro não é o cliente. A fonte do dinheiro é a percepção que as pessoas têm sobre aquilo que você faz. Sobre a necessidade do que você faz, sobre a dificuldade de substituir você, sobre a sua habilidade, quanto elas confiam na sua habilidade de realizar aquilo. Então, o dinheiro, ele vem por meio do cliente, mas o cliente é um veículo para poder trazer dinheiro para você. É só você olhar, ó, a turma aí que está no mercado financeiro agora, então, com tantas empresas reeducando o Brasil. Gente, eu achei isso maravilhoso. A gente está num momento em que a gente tem vários especialistas treinando, capacitando, educando o brasileiro para poder lidar com o seu próprio dinheiro, entendendo que existem coisas que o mercado gostaria que você acreditasse simplesmente para eles ganharem mais em cima de você. Mas quando você vai investir na bolsa, não tem quem é seu cliente? Quem é o cliente? Você tem um sistema, você está investindo no sistema, você não está investindo no cliente, você não tem que ficar atendendo ninguém. Você entra lá no seu aplicativo, entra no site, faz ali o seu movimento e o dinheiro vem para você. Então, o dinheiro pode vir pelo cliente, ele pode vir por meio do cliente, ele pode vir por meio do seu trabalho, mas ele pode vir também pela diferença que você promove no mundo. E tem pessoas que promovem uma diferença no mundo simplesmente pela força das suas ideias. Faz sentido? Quando você pensa em grandes nomes, Martin Luther King Jr., quando você pensa em Gandhi, quando você pensa em Buda, quando você pensa em Jesus, Jesus foi vivendo a vida dele. Ele foi andando, ele encontrava as lições, ensinava às pessoas coisas que eram muito relevantes para a vida dela.
Isso fez com que ele tivesse seguidores, ele fez com que as pessoas quisessem multiplicar aquele conhecimento, aquela sabedoria que ele estava empregando. Mas ele podia ter ficado marceneiro. Ele falou, gente, aqui eu não posso pregar hoje não, porque eu tenho um armário para entregar. Você imagina essa situação de você falando, Jesus, tem uma comunidade aqui que está precisando do seu ensinamento, da sua sabedoria, precisa de um milagre. Ele falando, caramba, eu ia fazer esse milagre, mas eu tenho um armário para entregar. Eu fechei um projeto de um quarto lá da pessoa, eu não posso não, porque vou ficar aqui fazendo marcenaria. Olha que legal. Mas, obviamente, não precisa nem dizer, né? O nível de iluminação de Jesus, ele entendia perfeitamente, empiricamente, todas as leis de funcionamento das coisas, e ele entendia que não era a quantidade de trabalho, a quantidade do esforço, mas sim a força das suas ideias. Pensa sobre isso, para a gente poder começar a nossa fase final da reflexão aqui. Pensa sobre isso. A melhor forma de você conseguir rentabilizar bem no mercado, pela diferença que você faz no mundo, é você encontrar um modelo em que as pessoas acreditem, confiem, tenham relevância de seguir você pela força das suas ideias. Tem um pensamento do Will Smith que eu acho fantástico, e ele fala assim, eu não quero me tornar um negócio, eu não quero me tornar uma marca, eu quero me tornar uma ideia, porque as ideias não morrem. A força de uma ideia é capaz de mover uma nação inteira. Um discurso move uma nação inteira. Bastava um Martin Luther King falando no microfone, basta um Dalai Lama, basta um Buda para expressar e mudar a realidade de um planeta inteiro, mudar a vida das pessoas com a força das suas ideias. Então, onde é que está a força da ideia do trabalho, do seu negócio? Onde é que está a força da ideia hoje do seu modelo de negócio? Eu tenho a força da minha ideia, que eu estou junto com vocês aqui, 22 pessoas nesse exato instante, junto comigo aqui, falando sobre criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Ajudar os empresários não só a serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também serem reconhecidos e valorizados por estarem fazendo. Faz sentido para você? Isso é uma ideia que nos une. E quando essa ideia nos une, por isso a gente chama de comunidade. Comunidade é ter ideias comuns, objetivos comuns, comportamentos comuns. Quando a gente fala sobre a força de uma ideia, a gente fala sobre escalar. Porque essa ideia contagia, uma pessoa vem trazendo a outra. Olha que legal. E quantos comentários legais, a força das ideias. Peterson, um abração, meu amigo. Que legal que você está aqui com a gente. Faz todo sentido. Você não está no mercado, Peterson? Fala se não é exatamente isso que acontece no seu mercado. Fala se não é exatamente quando você inspira as pessoas a seguir a força das suas ideias. Quando você faz, eu acompanho lá teus vídeos, quando você fala, gente, vamos por aqui, porque se a gente for por aqui isso vai dar certo. Olha, não teve suor empregado. Teve a força da inteligência de enxergar, como dizem, né? Eu vou fazer mais uma frase aqui, não é minha, mas que eu acho super legal, que fala assim, o empreendedor é aquele que olha para onde todo mundo está olhando e enxerga o que ninguém está vendo. A força das suas ideias. Então eu hoje estou me dedicando por meio do marketing de percepção, que é uma ideia que eu constituí de inverter esse jogo, de diminuir o seu esforço, de aumentar o seu potencial de lucratividade, conseguir transformar o seu talento em lucro, não o seu talento em trabalho. Não o seu talento em trabalho. Cadê o trabalho aqui para trabalho? Né? Não é transformar. Por quê? Porque senão realmente é possível que você esteja se condenando a trabalhar, né? Então, se condenando, trabalhar igual um condenado, ou seja, de fazer aquilo ali e lidar, experienciar a limitação que o trabalho vai trazer para você. Lembra que o trabalho, a capacidade individual da gente de produzir, ela é limitada, ela tem um tempo, ela tem um esforço, tem uma condição. E desapegar daquelas crenças do tipo, essa é legal, né? Do tipo, você prefere ser feliz ou ser rico? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você prefere ter amigos ou ser um grande empresário? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Faz sentido? E quantas vezes a gente ouve isso no mercado, a pessoa fala assim, eu sou pobre, mas sou honesto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas diferentes, não são polos de uma mesma substância. Faz sentido? Ser pobre, qual é o oposto de pobreza? Riqueza. Qual é o oposto de honestidade? Desonestidade. São coisas diferentes. São substâncias diferentes, fazem parte de um contexto geral global a partir do momento que a gente vê que tudo está unido de alguma forma, mas eles são polos diferentes, são polos de coisas diferentes. Então não tem essa coisa assim, mas se eu ganhar muito dinheiro eu vou virar corrupto. Por quê? Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Desapega dessa crença. Diz, né, que a habilidade do empreendedor do novo século é a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Olha que bacana, leva isso. A sua habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Não é porque alguém te disse isso lá atrás, que o trabalho dignifica o homem. Talvez alguém na sua família tenha te dito lá na sua infância, não estou aqui para sustentar vagabundo. Olha aquele mendigo lá na rua, olha, se você não trabalhar, você vai ficar daquele jeito. E aí está você, pessoa já madura, adulto feito, trabalhando igual um maluco. Por quê? Porque no seu subconsciente, assim como é dentro é fora, assim como é em cima é embaixo, no seu subconsciente está dizendo que se você parar de trabalhar, você vai virar um mendigo. Enquanto isso, tem um cara que trabalha muito menos até do que o mendigo, mas ele tem a força das ideias, ele tem ele consegue olhar o mundo por um ângulo onde as pessoas veem valor naquilo que ele está dizendo, e esse cara cria uma startup. Quando você vai ver hoje, ele vive basicamente de dar palestras, de levar a expertise dele, de dizer para as pessoas como deu certo fazer aquilo que ele está fazendo, assim como hoje eu estou transmitindo a minha experiência, o meu conhecimento para você, para poder você diminuir a quantidade do esforço que você faz para poder crescer. Eu quero que você cresça, eu quero que você progrida. Eu acho muito legal que todo mundo possa criar abundância na sua vida, né? Trazendo um pouquinho mais de novo para a parte bíblica, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não fui eu que disse isso, mas quando Jesus veio, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Então, diminui, tira um pouco do foco, do esforço que você está fazendo para poder alcançar os seus resultados. Começa a colocar um pouco mais de foco no modelo que você está utilizando para poder crescer. Como que você pode transformar o seu negócio hoje, como que você pode transformar o seu trabalho num modelo para poder crescer ainda mais. Cada vez que você acompanha os conteúdos aqui na comunidade Vamos em Frente, a gente sempre vai estar falando sobre estabelecer uma estrutura capaz de modelar o seu trabalho para negócio, para que você possa prosperar com cada vez menos esforço, conquistando a admiração das pessoas que estão te acompanhando, fazendo com que você se torne um verdadeiro imã de oportunidades, que as pessoas venham até você te trazer oportunidade de negócio, convite para você palestrar, para levar o seu conhecimento, que elas estejam dispostas a pagar cada vez mais por aquilo que você está oferecendo. Porque o dinheiro, o pagamento que acontece é simplesmente uma equalização do ponto de vista de que vale a pena. Quando eu digo que algo custa 100 mil e alguém diz, tá legal, eu vou pagar 100 mil, a gente simplesmente equalizou que a gente está enxergando a realidade por ponto de vista bastante semelhantes. Muito conteúdo, né? Então, só recapitulando aqui para a gente poder encerrar, a gente falou sobre as leis, sobre as 7 leis que determinam o resultado do funcionamento das coisas. Se você tiver curiosidade, dá um Google, leis herméticas, talvez a gente possa até abrir aqui algumas discussões no futuro. Se for um conteúdo interessante para vocês, eu posso vir aqui depois, a gente destrincha numa próxima aula. Eu estou aqui realmente na comunidade para poder ajudar vocês. Quero te lembrar que se você ainda não está inscrito na comunidade, corre lá depois da nossa live, depois da nossa aula, corre lá na minha bio no Instagram, tem os links, tem lá no Linktree. É só você botar o seu e-mail lá, clica no link, coloca o seu e-mail, vou ter um prazer de te receber de braços abertos para a comunidade. Você vai ter acesso a todo o conteúdo gratuito e até as aulas exclusivas que eu coloco por lá, que eu ministro na comunidade. Lembrar que a gente tem o nosso canal no Telegram, então também vai lá no Linktree, vai lá na minha bio do Instagram para você entrar no nosso canal. Eu vou colocar o PDF dessa aula. O que é o PDF que a gente chama de PDF avançado? É um PDF onde tem as anotações que eu uso para estruturar o conteúdo que eu vou trazer para vocês. Vocês vão ver os bastidores das informações que eu trago aqui para vocês poderem dar um passo além, para vocês poderem aprofundar. Quanto mais você aprofundar na sua habilidade de ter força nas suas ideias, mais você vai ter rentabilidade com menos esforço. Você não precisa ter uma empresa com 1000 pessoas lá dentro para poder ter prosperidade na sua vida. Você pode ter se você quiser, não tem problema nenhum, mas também eu posso te dar uma série de exemplos de pessoas. Inclusive agora acabei de assistir um treinamento de uma pessoa que são 2 pessoas. 2 pessoas na empresa faturam mais de 10 milhões. Então não é necessário. Se você quiser ter equipe, você pode ter, não tem problema nenhum, mas eu quero te mostrar que dá para você criar prosperidade na sua vida fazendo algo que você ama, com pouco esforço, com a capacidade de você experimentar isso tudo. Então falamos sobre as 7 leis, as leis herméticas, falamos um pouco sobre a definição do que é trabalho, empregar energia suficiente para poder mudar uma realidade, mudar um resultado. Falamos também sobre os 5 pontos que provam que o trabalho não é a fonte da sua melhor rentabilidade.
a fonte da sua melhor rentabilidade, a força das suas ideias, a diferença que você faz na vida das pessoas e criar um modelo que possa te trazer automatização, escala e recorrência. Então, se você consegue levar para as pessoas, eu estou aqui para poder te ajudar a expressar isso da forma correta, se você consegue levar para as pessoas a percepção sobre a necessidade do que você faz, sobre a dificuldade de substituir você, sobre a confiança que elas têm na sua habilidade de fazer, transforma isso num modelo e que esse modelo possa ser automatizado, criar escala e recorrência, você tem agora os 6 pilares da prosperidade no mundo dos negócios, ok? E aí a única coisa que vai te impedir de crescer ainda mais é o que a gente chama de termostato financeiro. Que tal termostato ser um bom tema para a nossa próxima aula? A aula que vem, então, eu vou falar do termostato, sobre organismos cibernéticos. Vou resumir para você não sair correndo daqui. Eu vou te mostrar, eu vou trazer 5, vamos botar aqui que eu vou trazer 5, já que eu trouxe 5 hoje, eu vou te trazer 5 provas de coisas que estão te limitando a crescer ainda mais. E para que você possa simplesmente ter a habilidade, a facilidade de escolher o caminho certo para você. Qualquer escolha que você faça é a escolha certa para você, quando você entende que aquilo é simplesmente a vida acontecendo. E o fato é, a vida simplesmente é, as coisas simplesmente são. Ok? Então, gente, espero que tenha somado aí na manhã de vocês esse conteúdo. Imagino eu que esse nível de resumo, esse nível de explicação seja mais difícil de você conseguir encontrar nas literaturas ou nos seus vídeos aí do YouTube. Eu sempre vou buscando realmente trazer um ponto de vista um pouco diferente, um ponto de vista que seja somatório adicional às coisas que a gente está vendo na vida. E na próxima aula a gente vai falar então sobre mecanismos cibernéticos, o que está te impedindo de alcançar resultados ainda maiores. Quando você tem clareza, consciência, você cria mais condição de mudar a sua realidade sem esforço, sempre criando em cima de um modelo com a força das suas ideias. Então, olha que legal, gente, quanta gente bacana, a Érica entrando ali, tudo muito bacana. Nossa parceira lá da JA, da Junior Achievement, nós somos voluntários lá na Junior Achievement. Que legal ver você por aqui. Gente, estou muito feliz com todo mundo que passou. No final das lives aqui, das aulas, eu sempre vou buscar nos comentários para poder ler tudo com calma aqui para vocês. Realmente eu estou na lei do ritmo, então eu entro aqui no ritmo para poder trazer o conteúdo para vocês, porque eu acho que quando vocês separam um tempo para poder me ouvir, o tempo de vocês é precioso. Eu quero fazer valer a pena. A gente não interage tanto, depois a gente interage na comunidade, mas porque eu realmente fico comprometido, preocupado no sentido de comprometido, de trazer algo que você fala assim, pô, realmente foi uma aula. Não foi enrolação não, o cara trouxe conteúdo. Então vai me dizendo, inclusive, se o conteúdo está bom para você, que as nossas decisões e as nossas escolhas sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Tá bom? Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Um beijão para vocês, até a próxima aula, vamos em frente.